Muito obrigado, muito boa tarde. Não sei. Obrigado. Cumprimentar o Presidente do PST, cumprimentar todos os presentes e fazer dois agradecimentos. O primeiro agradecimento às centenas de pessoas, para não dizer, se calhar, milhares, se calhar não milhares, mas às milhares de pessoas que nestes últimos 4 anos, primeiro com o David Justino como Presidente e nestes últimos 2 com eu próprio, têm colaborado com o Conselho Estratégico Nacional pelo país todo. E ia pedir só que pusesse aqui o tempo, senão o problema de ter vários economistas na mesa é que isto depois começa a demorar muito tempo. E além de todas essas pessoas, a quem eu agradeço na figura dos 15 coordenadores nacionais do SEN que estão aqui presentes, agradecer também a muitas pessoas que nestes últimos meses, sobretudo desde que soubemos que íamos ter legislativas, foram enviando contributos e foram participando na elaboração do programa. E quero fazer também, e por último, um agradecimento especial ao Miguel Poiás Maduro, porque no dia a seguir às eleições diretas, que o Dr. Rui Rio venceu, o Miguel ligou-me e enviou-me um e-mail. O Miguel era a pessoa na candidatura do Dr. Paulo Rangel que estava a coordenar o programa eleitoral, e o Miguel enviou-me um mail com todos os contributos que essa candidatura tinha recebido no programa eleitoral. E eram seguramente mais de 300 páginas e nós aproveitámos muito esse material e por isso quero agradecer aos dois esse gesto que tiveram para connosco e que foi bastante útil na construção deste programa eleitoral. O nosso programa eleitoral baseia-se sobretudo no programa de 2019, que o David Justino e eu próprio já tínhamos coordenado nessa altura, e obviamente nos programas económicos e setoriais que o Conselho Estratégico Nacional foi apresentando ao longo dos anos e sobretudo nestes últimos 2 anos em virtude da pandemia. O principal problema do país é de facto a estagnação económica que vivemos nos últimos 20 anos e de facto não é demais lembrar que nos últimos 20 anos, entre 2000 e 2019, excluindo aqui obviamente os anos de pandemia, a economia portuguesa cresceu a um ritmo médio de 0,5 ao ano, o que na União Europeia só é pior pela Itália. Portanto, o único país que fez pior do que nós em termos de crescimento económico nos últimos 20 anos foi a Itália. E nestes últimos 26 anos, de 95 para cá, o Partido Socialista de facto governou 19 e nós governámos 7, mas sempre em emergência financeira. Não só a emergência financeira entre 2011 e 2015 com o programa da Troika, em que conseguimos ter uma saída limpa em 2014, tal como a Irlanda, mas que a Grécia, que seguiu outro caminho, não conseguiu e teve 3 resgates, mas também no tempo do governo de Durão Barroso, em que tivemos um procedimento por déficits excessivos deixado pelo governo do engenheiro António Guterres e que era aquilo que Durão Barroso referia de uma forma relativamente simplista, o país de tanga. E, portanto, de facto, eu arriscar-me a dizer, como tenho dito algumas vezes, o PSD não governa com o seu programa de matriz social-democrata desde 1995, desde os tempos do professor Cavaco Silva. E se houve década que transformou Portugal e que nos aproximou dos padrões europeus, foi a década entre 85 e 95, em que a economia portuguesa convergiu 15 pontos percentuais face à média da União Europeia. Desde então, a economia portuguesa divergiu face à média da União Europeia, apesar de, como disse o Dr. Rui Rio, terem entrado 10 países de leste em 2004, que eram todos eles mais pobres do que nós e, portanto, fizeram baixar a média. Para aqueles que tenham dúvidas, quando temos valores mais baixos que a média, ela baixa, só para esclarecer esse ponto. Deixem-me também salientar este aspecto que é importante. Esses países entraram na União Europeia em 2004, nós entramos em 86. Portanto, eles entraram cerca de 20 anos depois de nós. Desde que eles entraram já passaram quase 20 anos. E, portanto, apesar de eles terem entrado 20 anos depois de nós e numa situação muito mais difícil, mais de metade desses países já nos ultrapassaram e só precisaram de 20 anos ou até menos para nos ultrapassar. E, portanto, de facto, nós temos um problema sério de competitividade e de produtividade da economia portuguesa.
E o nosso programa foi desenhado para um conjunto de medidas fiscais e não fiscais em torno de 5 eixos que são essenciais para retomar essa competitividade: inovação, investigação e desenvolvimento e tecnologia, captação de investimento, capitalização das empresas, dimensão das empresas e internacionalização. E porquê? Porque o nosso programa, tal como o de 2019 e tal como os programas que apresentámos no CEN o ano passado, parte do diagnóstico daquilo que nós chamamos os estrangulamentos da economia portuguesa. Porque é que a economia portuguesa não cresce? E não cresce por um conjunto de estrangulamentos perfeitamente identificados e para os quais são necessárias reformas estruturais para os mitigar fortemente. Os custos de contexto, a burocracia e a ineficiência dos serviços públicos, os baixos níveis de concorrência e competição em diversos setores, um sistema fiscal complexo, instável, com elevados custos de cumprimento das obrigações fiscais e com elevadas taxas de tributação em IRS e IRC, uma elevada dívida externa, privada e pública, uma justiça lenta e ineficiente, sobretudo na área económica, mercado laboral rígido e dual, pouca ligação entre as universidades e as empresas, uma baixa criação de valor na maior parte das empresas, falta de mão de obra qualificada em vários setores e empresas que têm 3 problemas de forma transversal: baixa dimensão, baixa capitalização, isto é, estão muito endividadas, e baixo nível de internacionalização. Quais são então as nossas medidas? E algumas delas já foram apresentadas, mas pretendemos nos 2 primeiros anos, 2023 e 2024, baixar o IRC de 21% para 17%, 2 pontos percentuais em cada ano, e fazer a mesma redução na taxa reduzida para as PMEs, de 17% para 13%, e para as empresas, para as PMEs sediadas no interior, aumentar o limite dessa taxa reduzida dos 25.000 euros para os 100.000. Pretendemos rever substancialmente o IRC, simplificando e introduzindo maior competitividade fiscal. Pretendemos também melhorar todos os outros impostos, e recordo que o Conselho Estratégico Nacional, em novembro, apresentou um livro sobre a reforma do sistema fiscal, onde reuniu cerca de 40 fiscalistas de diferentes áreas e diferentes matérias fiscais, como primeira reflexão para esse trabalho. Pretendemos, de forma temporária, entre julho de 22 e dezembro de 23, reduzir a taxa de IVA da restauração como estabilizador automático para ajudar o setor a recuperar, reduzir o valor mínimo da taxa de IMI para os municípios que entendam praticá-lo, reforçar a fiscalidade verde com a certeza da neutralidade orçamental, isto é, o que se cobrar mais por via da fiscalidade verde reduzir-se-á ainda mais no IRC e no IRS, e simplificar e melhorar o contencioso tributário. Depois, do ponto de vista das empresas e emprego, medidas já não fiscais, redução dos custos de contexto e da burocracia, melhorar a justiça económica e fiscal com diversas medidas, o reforço do papel do Banco de Fomento e das linhas de capitalização. Nós logo em abril, maio do ano passado, no início da pandemia, apresentámos um programa de reforço do capital e da gestão do Banco de Fomento e 8 linhas de capitalização com o apoio do Banco Europeu de Investimentos. O Governo não fez nada e o Banco de Fomento continua a estar totalmente inoperante do ponto de vista do apoio às empresas, um programa de captação de grandes projetos industriais que possam alavancar a dimensão das empresas portuguesas e criar novas áreas de negócio, a título de exemplo daquilo que foi a Auto Europa há 30 anos, e um programa de apoio à concentração e fusão das empresas, entre muitas outras medidas que estão destacadas no programa. Depois, uma forte aposta na inovação e conhecimento. A economia portuguesa tem que ser uma economia baseada na inovação, no conhecimento, na investigação e desenvolvimento, na tecnologia e, portanto, uma valorização dos trabalhadores e um aumento na cadeia de valor das empresas. Fomentar cada vez mais a ligação entre universidades e a rede de politécnicos, que é fundamental para a coesão territorial do interior, e as empresas, bem como valorizar o ensino técnico e o politécnico. Temos também um conjunto de medidas para o reforço à poupança, quer das famílias, através da redução da taxa liberatória nas pequenas e médias poupanças, e para as empresas, nomeadamente na retenção dos lucros, na não distribuição de lucros e no reforço do capital próprio. Como também já foi referido, no nosso cenário macroeconómico e orçamental, nós temos para a legislatura, portanto, para 2026, uma redução de 1 ponto percentual do PIB na carga fiscal, porque as medidas que temos de redução do IRC e do IRS valem em 2026 um valor anual de cerca de 2.000 milhões de euros nesse ano de 26. É óbvio que o objetivo
para lá da legislatura é continuar a reduzir a carga fiscal, mas isto é aquilo que nós consideramos razoável e possível, mas também ambicioso dentro do quadro orçamental que temos. Eu sei que alguns dirão, há 2 anos éramos bastante mais ambiciosos. Há 2 anos tínhamos uma redução da carga fiscal de 1,5%, 3,7 mil milhões. Mas estes últimos 2 anos foram atípicos. Nós hoje temos mais 40 mil milhões de euros de dívida pública, temos mais 3% do PIB de despesa corrente e temos déficit na ordem dos 4% e temos menos PIB, porque a recuperação económica só no final de 22 é que provavelmente Portugal recuperará o nível de PIB real do final de 2019. E, portanto, as circunstâncias económicas e orçamentais alteraram-se substantivamente e, por isso, o programa é hoje ambicioso, mas dentro daquilo que é o realismo que sempre nos competiu. Como também já foi referido, se nós pegarmos o nosso cenário macroeconómico e orçamental, tal como em 2019, baseou-se no cenário de políticas invariantes do Conselho de Finanças Públicas. O cenário de políticas invariantes é basicamente o que é que se projeta se não houver nenhuma alteração de política, e o Conselho de Finanças Públicas tem esse exercício até 2025, portanto não tem até ao final da legislatura, mas tem até o ano antes da legislatura, e se nós olharmos para o cenário do Conselho de Finanças Públicas, nós temos que entre 21 e 25 a receita total do Estado nesse cenário do Conselho de Finanças Públicas aumenta 14 mil milhões de euros. No nosso cenário para o ano seguinte aumenta 17,3 mil milhões, portanto não está muito diferente daquilo que provavelmente serão as projeções do Conselho de Finanças Públicas quando no próximo ano revir o cenário e adicionar mais um ano, ou seja, 26, mas o nosso crescimento da receita baseia-se, por um lado, num maior crescimento económico, numa estimativa de que as contribuições para a Segurança Social manterão o seu peso em termos de percentagem do PIB e um aumento das outras receitas correntes e das receitas de capital, que eu irei explicar a seguir. Entre 22 e 26, no nosso cenário, o PIB aumenta cerca de 40 mil milhões e daí os 17,3 de aumento de receita. Esses 17,3, como também já foi referido, 2 mil milhões em 26 são para redução de impostos, 4 mil milhões são para redução de déficit, que vem dos 4% para 0,5%, e 11,3 são para o aumento nominal da despesa, que eu irei explicar a seguir. Portanto, do ponto de vista das variações orçamentais, a carga fiscal reduz 1%, a despesa corrente primária reduz cerca de 4,5 pontos percentuais e a despesa total reduz cerca de 6 pontos percentuais, embora o ano 2021, como sabemos, tenha uma despesa muito empolada por via das medidas Covid, que em 22 irão progressivamente reduzir-se. E prevemos, como eu já referi, um quase equilíbrio orçamental, com um déficit nominal de 0,5 e com um déficit estrutural também em torno dos 0,5. Há, no entanto, 3 grandes incertezas e devemos ser claros quando falamos aos portugueses. Todos os exercícios de previsão económica têm incerteza, o de 2019 também tinha, mas este tem uma incerteza muito para lá daquilo que é normal nos exercícios de previsão económica. O primeiro é a própria duração da pandemia, novas variantes, desenvolvimento da doença e eficácia da vacina. Portanto, há aqui ainda incerteza este ano sobre o que é que vai acontecer, este ano, 2022, o que é que vai acontecer do ponto de vista da pandemia. Depois, há discussão se o surto de inflação deste último ano e meio, ou sobretudo deste último ano, é conjuntural ou é estrutural. Se ele for estrutural, ele vai implicar uma mudança na política monetária dos bancos centrais que já começa a existir, quer na Reserva Federal Americana, quer no Banco de Inglaterra, e portanto há aqui uma incerteza sobre qual será o comportamento do Banco Central Europeu, quer na política monetária e na compra de dívida pública, quer nas taxas de juros, e portanto isso reflete obviamente incerteza nos mercados financeiros e incerteza nas próprias taxas de juros da dívida das famílias e das empresas. E depois uma terceira incerteza, que são as regras orçamentais europeias, que estão congeladas desde o início da pandemia, mas cuja discussão se retomará no segundo semestre deste ano, de 22, e que provavelmente em 23 ou em 24 serão retomadas ou na sua figuração anterior, que estava em vigor até início de 2020, ou numa nova ou em novas regras. Nós temos no programa aquilo que é a nossa opinião sobre o que devem ser as regras orçamentais
europeias. E, portanto, o que é que nós temos? Temos um crescimento económico, peço desculpa, talvez não se veja muito bem, mas temos um crescimento económico para 22 e 23, assume os valores do Conselho de Finanças Públicas, porque todas as reformas que nós pretendemos iniciar já este ano terão, obviamente, um impacto a médio prazo e, portanto, não esperamos que surjam grandes efeitos logo nos primeiros 2 anos, mas a partir de 24 estimamos algum efeito do ponto de vista de crescimento económico e estimamos que em 26 possamos ter a economia portuguesa a crescer na ordem dos 3%, que deve ser o objetivo de qualquer governo, porque é o mínimo para voltar a convergir com os nossos concorrentes diretos, permitir melhores salários e permitir riqueza e tributação para melhores serviços públicos. Depois, enfim, eu não vos vou amassar com o resto do cenário. Do ponto de vista do cenário orçamental, queria só dar 3 ou 4 explicações muito rápidas. As despesas com pessoal, usámos os valores do Conselho de Finanças Públicas, o que permite uma atualização salarial dos funcionários públicos em linha com a inflação e cerca de 200 a 250 milhões de euros por ano para carreiras, para valorização e promoção de carreiras. As despesas com as prestações sociais são os números do Conselho de Finanças Públicas, mais uma dotação de cerca de 150 milhões de euros por ano para fazer face às medidas que o Ricardo e o David vão explicar a seguir, quer de saúde, quer de educação, natalidade. A despesa com juros é a despesa do Conselho de Finanças, prevista no cenário do Conselho de Finanças Públicas, onde nós achamos que é possível colocar um travão na despesa, no crescimento da despesa por via de uma melhor gestão e por via daquilo que está no programa e que eu convido todos a ler, sobre o qual temos escrito abundantemente, que é a reforma das finanças públicas e a reforma da gestão financeira do Estado, de uma máquina que tem uma despesa de 100 mil milhões de euros e que é gerida por regras e procedimentos do final dos anos 80 e início dos anos 90 e, portanto, totalmente anacrónicos e ultrapassados, e nós podemos, de facto, fazer aí uma reforma não só muito profunda, como fundamental para melhorar a qualidade dos serviços públicos, a qualidade da despesa pública e, com isso, controlar o crescimento da despesa de funcionamento do Estado, que é exatamente os consumos intermédios e a outra despesa corrente. E depois, nas despesas de capital, assumimos também o valor do Conselho de Finanças Públicas, o que garante já a incorporação das verbas do PRR e do próximo quadro comunitário de apoio. Do ponto de vista da receita, a receita sobre os impostos sobre o consumo, IVA e impostos especiais sobre o consumo, usámos o valor do Conselho de Finanças Públicas. Na receita sobre os impostos do rendimento e património, temos um crescimento igual ao crescimento nominal do PIB, menos o impacto da redução do IRS e do IRC. As contribuições para a Segurança Social, como eu já referi, mantêm-se constantes em percentagem do PIB. E depois temos um crescimento de 5% ao ano na outra receita corrente, exatamente fruto de uma melhor gestão dos serviços públicos, de uma melhor gestão dos bens transacionáveis que os serviços públicos oferecem e um aumento e uma estabilização das receitas de capital também por via da melhor gestão do património público. Isto permite-nos passar de um déficit de cerca de 4% em 2021 para 0,5% em 2026, acomodar a redução de impostos que referi, primeiro em IRC e depois em IRS, reduzir a dívida pública de um valor em torno de 128% do PIB em 2021 para um valor abaixo dos 110% do PIB em 2026 e deve-se também ser um objetivo rapidamente chegar a um valor abaixo dos 100% do PIB. E isto permite-nos também um equilíbrio do ponto de vista estrutural, com um déficit estrutural de 0,5%, que não era o objetivo de Portugal em 2019. O objetivo de Portugal em 2019 era um déficit estrutural de 0%, mas só é de 0% porque Portugal tem uma dívida pública muito elevada, porque a maior parte dos países da União Europeia tem como objetivo de médio prazo para o déficit estrutural 0,5% e, portanto, se Portugal baixar a sua dívida pública substancialmente, pode viver com um bocadinho de déficit estrutural, tal como a maior parte dos países europeus sucedia até 2019. E, portanto, mais crescimento, consolidação de contas públicas, redução da dívida pública, assenta em reformas estruturais e numa redução da carga fiscal. Muito obrigado.